Olá, bem-vindos ao Capital Natural. O ano de 2015 é considerado um dos mais importantes nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável, pois em setembro agora, a ONU vai colocar em discussão e possivelmente em acordo a chamada Agenda Pós-2015 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um conjunto de metas sobre o assunto a serem perseguidas e alcançadas pelos diversos países que compõem as Nações Unidas. O programa desta semana continua o debate da semana passada sobre o tema com Aron Belink, coordenador do Programa de Finanças Sustentáveis da GVSES, e Laila Saad, diretora adjunta do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, o Centro Rio Mais. As ODMs nos ensinaram para alcançarmos e melhorarmos as ODS? Olha, eu acho que nos ODM, uma das maiores críticas que se torna como uma aprendizagem, é que ela deixou fora todo esse tema de desigualdade. Que agora, nos últimos 5 anos, na verdade, esse tem existido faz tempo, mas a última década, a gente está vendo em vários países uma lacuna que vai crescendo, 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 e países muito desiguais. Então, por exemplo, mesmo alguns países, por exemplo, a Tunísia, que foi um país que começou toda a primavera árabe, foi um dos países que também foi muito elogiado por ter conseguido os ODM, por ter avançado em diferentes ODM, né, diferentes objetivos, mas como os objetivos foram medidos de uma forma sempre usando promédio, né, a média, né? Média. Isso serviu para sempre disfarçar a desigualdade. E então, por exemplo, esses países que poderiam aparecer como que está tudo bem, realmente foram os lugares onde começam revoluções e coisas desse estilo. Então, realmente, eu acho que essa é uma aprendizagem muito importante, muito séria. Tanto a aprendizagem de como vamos medir, tem que desagregar, não? Desagregar, isso, desculpa. Desagregar os dados para realmente ver em que lugar está avançando mais ou menos que outro, em que tipo de pessoa e setor da sociedade estamos avançando menos que outro. Isso é uma aprendizagem. E outro é incluir, eu acho que essa é a agenda pós-2015, e de fato o Brasil é um dos defensores desse objetivo, é ter um objetivo claro sobre a desigualdade e várias dimensões da desigualdade, não só a desigualdade econômica. Então, eu acho que isso é uma aprendizagem, mas também vai ser um desafio muito grande, mesmo dentro esse visual da rosquinha, do donut, porque dentro do donut é como fazemos uma economia que funciona para todos, respeitando os limites. Então, dentro dos ODS, tem várias coisas, mas não estamos falando muito da parte mais difícil, que é a economia. Essa parte é mais difícil. Então, a outra aprendizagem que eu acho muito importante, que os ODM não, embora eles tiveram um tipo de sistema de avaliação global, elas nunca tiveram realmente um sistema de prestação de contas. Como em inglês fala accountability, prestação de contas não foi muito forte, e também sempre foi uma agenda que não tinha dentes, não foi uma coisa legal, ela não mordia. Se você não conseguia, exatamente, se você não alcança um objetivo, ninguém vai realmente te morder. Nesse sentido, sou figurativo realmente, mas é que não era um documento, uma agenda legal com implicações legais, sabe? Penalidades. E nesse sentido, eu acho que nós temos uma oportunidade nessa agenda de fazer uma relação entre o que os vários países no mundo já assinaram, que é a Declaração de Direitos Humanos, e fazer um tipo de relação entre algumas das metas
com o que os países já têm se comprometido, porque nós temos uma mania de firmar, assinar grandes declarações e nunca fazer. Exatamente. Então vamos pegar esse real. que é o mais importante que nós temos no mundo e botar e fazer essa relação. Conexão, acho que esse ponto, acho que em termos de aprendizado, acho que como ela colocou, quer dizer, ao longo desses 15 anos mudou muito o nível de globalização, de informação, de transparência. Então acho que se aprendeu a usar melhor essas ferramentas dos indicadores, dos objetivos, né, da cobrança do resultado, e acho que agora, nesse processo dos ODS, a gente vai ver um cuidado maior em se acompanhar a execução e, como ela colocou muito bem, fazer essas conexões entre o que já está acordado e que tem comprometimento legal, tem uma responsabilidade aprovada pelos congressos, e aquilo que é o dia a dia. Uma outra coisa que eu acho que é um aprendizado que a gente ainda está tentando aprender... Então, peraí, um outro aprendizado? Então, a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar nisso. E só para avisar que a Laila tem esse português maravilhoso e é egípcia. Então, ela tem todo direito aqui na nossa conversa de errar o que ela quiser. Nós vamos para o nosso intervalo, mas a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a chamada Agenda pós-2015 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estamos conversando com Aron Belink, coordenador do Programa de Finanças Sustentáveis do GVSES, e Laila Saad, diretora adjunta do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, o Centro Rio+. No último bloco você estava falando, Aron, de uma coisa que nós aprendemos com as ODMs que pode nos ajudar com as ODS. O que seria? Então, acho que essa é uma coisa, é a capacidade de comunicação e a objetividade. Eu acho que assim, o fato de nós termos sido 8 objetivos do milênio, claramente comunicados, fez uma diferença grande, ajudou muito a motivar as pessoas. E no caso agora dos ODS, a gente tem 17, e duvido que alguém vá decorar os 17, pelo menos no primeiro momento. Ah, você veio assim? Gente... Eu queria aquela listinha. A listinha está aqui na cola, a gente já passa ela. Mas assim, o que eu achei interessante é que, por exemplo, quando o Ban Ki-moon foi fazer a apresentação dos discussões dos objetivos para a Assembleia Geral da ONU, agora no final do ano, em dezembro, ele resumiu em 6 grandes áreas, que eu acho que ajuda a dar o recado. Então, segundo essa interpretação, e eu acho que ela deve avançar bastante, os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles tratam de dignidade, de justiça, de prosperidade do planeta, das pessoas e da parceria, como eles falam, que eu traduziria para cooperação. Então, nós estamos falando dignidade no sentido das condições de vida das pessoas, de educação, igualdade, direitos humanos, quer dizer, dignidade no sentido mais profundo. Justiça no sentido distributivo, no sentido de você ter as condições de vida, né? A questão da prosperidade no sentido de produzir bens e de dar acesso aos bens às pessoas. Depois, planeta, nosso limite natural, a necessidade que a gente existe. Pessoas, no sentido do ser humano e da distribuição entre esses seres humanos. E, finalmente, cooperação, no sentido de que você precisa distribuir de uma maneira melhor os recursos e alinhar esforços nessa direção. Aí eu acho que é uma narrativa mais, assim, sucinta, vamos dizer assim, e que está desdobrada nesses 17 objetivos, que por sua vez tem 169 metas, que por sua vez vão ter alguma coisa como 500 indicadores acordados globalmente. Nossa Senhora, então, o saneamento básico é muito mais fácil. O saneamento básico está ali, ele é um deles. O saneamento básico é um dos... Acesso à água e saneamento é um dos 17. Uau. Qualquer coisa que você pensar está entre os 17, by the way. Não tenho... Agora, essas metas, por exemplo, devem ser atingidas até quando? Vai ser mais uns 15 anos. Mais 15 anos. Sim, vão ser adotados esse setembro na Assembleia Geral. Vai ter uma sessão especial para os ODS e vai ser a nova agenda dos próximos 15 anos. Perfeito. Então vai ter, assim, a cada... Eu acho que vão também fazer a mesma metodologia de cada país estar reportando e avaliando os avanços, fazendo relatórios nacionais, que foi o mesmo sistema que foi feito com os ODM. Bom, o Brasil avançou bastante nas ODMs e vamos avançar assim de um momento quase uma previsão futurística daqui a 15 anos. Neste momento, inclusive, pensando no momento político e econômico que nós vivemos, vocês acreditam que podemos avançar bastante também nas ODS?
Olha, deixa a Lala falar por último. Vai deixar a bomba na mão dela primeiro. Não, Primeiras assim, damas. Não, acho que nesse caso, assim, gentilmente eu vou me colocar na frente. Tá? Mas Sim. eu acredito o seguinte, o Brasil, ele está vivendo um dilema histórico profundo. Sim. Quer dizer, não só na governança, mas no modelo de desenvolvimento. Então, assim, acho que o Brasil está na hora de escolher se ele vai ser um país retardatário nessa agenda nova ou se ele vai ser um país pioneiro, um país protagonista. Né? Se a gente for olhar, né, assuntos recentes, o Brasil ele parece que está apostando do lado errado. Está apostando mais para ficar para trás do que para ser protagonista, mas, por outro lado, existem bons sinais. Então, assim, o Brasil tem um potencial muito grande, né? Então, falando em capital natural, falando nos recursos que a gente tem. Então, assim, eu diria que o Brasil ele tem tudo para ser um protagonista e andar muito bem nessa agenda dos próximos 15 anos. Agora, ele precisa tomar uma decisão estratégica de desenvolvimento para o país e fazer uso dos seus recursos, né? Então, eu acho que é essa decisão que a gente vai tomar agora e onde eu acho que essa nossa a agenda pós-2015 ela pode ajudar a iluminar um pouco esse caminho para finalmente assim cair a ficha de que essa agenda do desenvolvimento sustentável não é uma agenda dos ecochatos, mas ela é a agenda que permite a gente ter prosperidade em condições que o planeta suporta para todo mundo. Bom, a gente... Eu não quis atrapalhar. Você quer falar sobre isso também? Não, na verdade eu concordo muito com o Aaron. Eu acho que o Brasil tem todo o potencial para ser um liderazgo nesse sentido e já se mostrou sendo um líder com os ODM. E eu acho que mesmo nos temas de meio ambiente, o Brasil também é reconhecido como um país que tem muita eficiência energética, mesmo se não é perfeito, mas é muito melhor que outros países. Sim. Tem reduzido o desmatamento também, é reconhecido. Agora, é um momento preciso, eu concordo com isso, de tomar algumas decisões estratégicas. A única outra coisa que eu queria falar, porque para mim o desenvolvimento de um país não é só o papel do governo, senão da cidadania também. E aí eu acho que também o Brasil é reconhecido internacionalmente por ter uma sociedade civil muito ativa. E eu acho dentro desse tema dos ODS é muito importante ter esse tipo de sociedade civil que vai ajudar o governo, vai monitorar a implementação de alguns dos objetivos. Tem outros países, por exemplo, Filipinas, alguns países da África, que dentro do processo dos ODM, eles fizeram um papel muito importante, fazendo tipo um relatório sombra, que nós chamamos. Tipo assim, o país faz um relatório nacional sobre os avanços dos ODM e a sociedade civil se organiza para fazer um relatório para mostrar quais são os lugares que talvez não aparecem no relatório nacional, mas são lacunas e áreas muito importantes para botar mais recursos, mais esforços. Então, eu acho que ter uma sociedade civil que ajuda o governo, como parceiro do governo, controlar, eu acho isso assim. muito, muito importante. Por isso, mesmo sendo muito importante o acordo global, o mais importante e o mais interessante vai acontecer agora, depois do 2015, a nível nacional. Bom, essa discussão efetivamente acontece no segundo semestre. Nós ainda temos muitas discussões, desavenças e discordâncias, por exemplo, na área científica, para chegar lá com uma definição muito clara ou não? Já chegamos num consenso, já está quase tudo pronto e sem grandes divergências? Acho que do ponto de vista daquilo que é dependente de certeza científica, muita coisa está avançada, como toda a questão climática, por exemplo, não existe muita dúvida sobre isso, apesar de haverem vozes divergentes, mas que tem muito mais visibilidade do que a sua real significado. Então, eu acredito que hoje não é uma questão muito mais do que, né, dessa certeza, mas é a questão do como. Eu acho que assim já está muito claro para quem quer perceber que o caminho é esse mesmo, a questão agora é como se anda nesse caminho, como é que a gente faz o balanço das perdas e ganhos, né? E esse é um ponto mais crítico, é quem vai abrir mão do que e quando. Nós vamos para o nosso intervalo, mas a gente volta já já.
Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a chamada Agenda Pós-2015 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estamos conversando com Aron Belink, coordenador do Programa de Finanças Sustentáveis do GVSES, e Laila Saad, diretora adjunta do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, o Centro Rio Mais. Para mí el principal problema de la sustentabilidad hoy es que no podemos hablar de sustentabilidad en el sistema capitalista. Eu acho que o principal problema é a demarcação de terra, principal. No es un problema solamente de personas, sino es un problema del mecanismo de acumulação. Alguns padrões que a gente que o sistema de consumo nos oferece, a gente acredita meio que a cenoura na frente do burro, a gente vai correndo atrás desses padrões e nunca chega, é o que está matando e destruindo o planeta, saca? É a falta de investimento do Estado e de preocupação com a classe trabalhadora. É uma crise civilizatória. Tá? O modelo que está aí não está dando. Com menos consumismo, com mais empatia, pensando nos outros. Por que eu estou consumindo aquilo? Será que eu preciso mesmo consumir aquilo? Eu acho que a extrema riqueza, da forma como a gente está inserido nessa lógica de capitalismo de consumo, é um problema. El problema de nosotros es el agua, el acaparamiento de las tierras. Queremos que se respete los derechos humanos, se respete el derecho a la tierra. A gente tem que desconstruir um pouquinho aquela sustentabilidade que está assim na imprensa, nas corporações, né? A riqueza, ela é importante, riqueza de saúde, riqueza de educação. Porque a maior riqueza, eu acho que também que a gente tem no Brasil é a natureza, a floresta, né? O planeta já é rico, né? A gente já tem as riquezas. A gente tem que, na verdade, administrar as riquezas que nós temos. O que queremos é que todos somos iguais, todos somos seres humanos. Porque para que tanto dinheiro? Para que tanto orgulho de ter tanto dinheiro? Então a gente está caminhando para um outro modelo, a gente está numa bifurcação. Eu não estou dizendo de uma revolução amanhã, mas a gente tem que começar a cair a ficha de que é necessário a gente começar a compartilhar mais. Mas este sistema capitalista é intrinsecamente empobrecedor, acumulador de riqueza, e que para que a coisa seja distinta temos que criar outros mundos possíveis. Aproveitando que ela falou dessa necessidade da participação, né, da sociedade civil, qual a importância dos jovens? Porque no caso das ODMs, talvez não tivesse muita importância a participação deles e a necessidade, mas a partir daqui, aparentemente, tem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Bom, na verdade, eu acho que os jovens sempre têm tido uma importância muito grande dentro da implementação, tanto dos ODM como agora dos ODS. E, de fato, em qualquer iniciativa nacional, eles têm um papel muito grande. Só pensando, por exemplo, na África, tem quase uns 60% da população são jovens. Um país como o Egito, 60% tem menos de 25 anos. Então, você tem uma população, que é a maior parte da população, que você tem que envolver, tanto na produção, na parte econômica, social, educação, pensar, debate, toda essa parte, eu acho que o jovem tem um papel imenso para ajudar os países a avançarem. Mas o jovem atual está preparado para isso? Então, acho que é uma coisa interessante, né? Assim, lá na Rio 92 eu era jovem, tinha menos de 30, né? Tava lá, ninguém me perguntou se eu estava preparado, mas a gente estava agitando, né? E eu acho que isso é o fundamental. Acho que, né, a gente tem que olhar um pouco para trás e saber que o fato de você ter 20 e poucos anos não te descredencia, né? Pelo contrário, acho que te credencia a trabalhar nessa situação. E eu vejo assim, aqui no Brasil, assim, alguns grupos de jovens muito empenhados, muito interessados, né? A gente tem aí sim, algumas lideranças até que articularam muito internacionalmente aqui no Brasil. A gente tem uma moçada aí muito boa, abaixo de 30, trabalhando hoje. Alguns independentemente, outras organizações próprias ou em outras organizações, né, ONGs. E eu acho que assim, teve um momento muito interessante desse processo que vem desde da Rio Mais 20, que foi a construção de algumas plataformas de troca e de discussão online, que ainda estão muito longe daquilo que elas vão ser, do ponto de vista de capacidade de interação,
mas que elas mostraram um potencial, e aí o PNUD, né, acho que teve um papel super importante, a Laila, né, ligada ao PNUD, né, como parceiro da Rio+20, vai saber falar muito disso, foi muito importante como canais de expressão global e desimpedidos pela internet. Aí tem a questão de como é que você gerencia uma quantidade tão grande, tão aberta, né, de participação. Mas eu acho que os jovens têm um lugar, tem muitos jovens interessados e, mais do que tudo, os jovens estão interessados na questão tangível. Então, a questão não é pregar os valores da sustentabilidade. A questão é que o jovem sabe muito bem que a insustentabilidade vai fazer muito mal para ele. Né? Porque ele percebe o que é uma cidade congestionada, percebe o que é mobilidade ruim, percebe o que é educação ruim, percebe o que é saneamento ruim, percebe tudo isso. Né? E ele vai viver com isso muito mais do que a gente. Então, assim, para eles, a questão da sustentabilidade é tangível, é imediata. Então, a gente não tem que se preocupar que o jovem não está pregando sustentabilidade. Ele está exercendo e demandando sustentabilidade. Mas, Aron, quem é um pouco mais velho viveu um momento onde a cidade não era tão ruim, as coisas não eram tão difíceis, a violência não era tão grande, e hoje faz esse comparativo. O jovem nasceu nesse período e vive isso, e talvez não tenha um comparativo. E eu fico imaginando as crianças mais menorzinhas, hoje, criancinha, nós precisamos realmente colocar em pauta que tem que se educar essas pessoas para essa importância também. Ou você acha, porque da forma que você falou, eu fico com a impressão de que o jovem tem essa sacada. Tem essa sacada? Ou eu que estou com a impressão errada? Eu acho que o jovem tem a sacada do que ele não quer, no sentido daquilo que é negativo, né, na cidade. Tem uma pesquisa, não vou nem poder, não dá para esticar agora, mas tem uma pesquisa do Acatu de 2012 que chama Rumo à Sociedade do Bem-Estar, que eu participei na época que eu trabalhava com o Acatu. É muito interessante essa pesquisa, que aborda essa questão das vontades, dos desejos, da questão da embalagem, né, e outras pesquisas internacionais super interessantes, que mostra bem isso. Assim, o jovem, ele projeta em como era o mundo antes dele, em algumas coisas que eram melhores. E que ele deseja, está idealizada, entre elas a cidade mais acolhedora, a alimentação mais saudável, o ambiente menos poluído, né? Essas são assim, as grandes coisas que eram melhores no tempo dos avós, né, ou dos pais. E as coisas que são melhores para eles? Autonomia, liberdade e capacidade de decisão. Juntando essas duas coisas, preservar a autonomia e a liberdade e trabalhar por um mundo mais saudável, um mundo mais acolhedor, é o que o jovem quer. Bom, temos aí de novo mais uns 15 anos de longos trabalhos, muita interação, muita participação, muita conscientização. O programa desta semana fica por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, Aron Belink, coordenador do Programa de Finanças Sustentáveis do GVSES, e Laila Saad, diretora adjunta do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, o Centro Rio+. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até o próximo programa.